Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à nossa aula número 2, Organização dos Poderes Express. Vamos continuar nossa leitura e a nossa análise do texto da Constituição que diz respeito agora ao Poder Judiciário e as funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública. Vamos lá? Vamos analisar essa estrutura toda aí para a gente poder acabar com esse tema, né? Então a gente começa na organização dos poderes agora falando sobre o poder judiciário. A gente falou na primeira aula sobre o poder legislativo e sobre o poder executivo. Agora a gente vai falar sobre o poder judiciário. Bora lá? Olha só. São órgãos do poder judiciário o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, que é conhecido como CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, novidade, o Tribunal Superior do Trabalho. Isso aqui apareceu esse ano na emenda 92 de 2016, emenda constitucional 92 de 2016. Nós não tínhamos esse inciso 2, letra A. É interessante observar que o TST não constava no artigo 92 como órgão da Justiça brasileira. Né? Ele tem lá sua estrutura, tinha sua previsão na Constituição, mas lá no 111, salvo engano, mas aqui no 92, quando fala que são órgãos do Poder Judiciário, não tinha o Tribunal Superior do Trabalho. Agora tem. Você vai verificar também que não tem aqui no 92 o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar, exatamente. Tá bom? Você não vai encontrar isso aqui. Fica esperto com essa novidade. Emenda Constitucional 92. Olha só, o que mais que a gente tem aqui? Tribunais Regionais Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho. Não tinha aqui o Tribunal Superior do Trabalho. Só tinha essa expressão genérica, Tribunais e Juízes do Trabalho. Da mesma forma que tem aqui Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares. Então aqui a gente ainda tem... de forma implícita a previsão do TSE e do STM, tá? Do TSE e do STM. Interessante isso, né? E o legislador agora que fez a emenda constitucional para incluir o TST, eu não entendo porque ele já não incluiu o TSE e o STM. Teria sido muito mais simples, né? Pouparíamos emendas constitucionais, porque... vai faltar, né? Tribunais e Juízes dos Estados e Distrito Federal e Territórios. Essa aqui é a estrutura da Justiça Brasileira. Então faz o seguinte, destaca aí no seu material isso aqui, ó, porque isso aqui é novidade. Tribunal Superior do Trabalho. Vamos destacar de amarelão, né? Aquele amarelo bom demais. Tribunal Superior do Trabalho. O TST, antes não tinha isso aqui no artigo 92, agora está no 92, inciso 2A. 2A. Belezinha? Sussa, tranquilo, vamos em frente. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Tranquilo isso, né? Aqui em Brasília a gente tem a sede de diversos órgãos de cúpula da Justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal e tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Isso é um ponto interessante que merece sua atenção. A jurisdição, embora eles sejam situados aqui em Brasília, eles têm atuação por todo o país. Por isso que a gente fala em jurisdição nacional, jurisdição em todo o território nacional. Outros órgãos da Justiça brasileira não têm isso. Por exemplo, o Tribunal Regional Federal da primeira região sediado aqui em Brasília. Ele não tem jurisdição sobre todo o território nacional, somente sobre uma parte desse território. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observado os seguintes princípios. Eu quero que você grife aí o seguinte, iniciativa do STF, tá? Meu amigão, bonitona, fica esperto, por favor, com esse dispositivo. Quando a gente fala em iniciativa do STF, quer dizer que é o Supremo Tribunal Federal que vai propor o projeto de lei. Ele não vai elaborar a lei, votar, discutir e apresentar para o presidente da República. Ele faz a proposta dessa lei complementar
Federal para dispor sobre o Estatuto da Magistratura, tá? Então fica esperto, a iniciativa é do STF. Na verdade, o STF tem iniciativa para diversas leis. Legislação sobre a remuneração dos servidores do Poder Judiciário Federal, Supremo Tribunal Federal. Remuneração sobre iniciativa sobre a proposta de lei para alterar a remuneração dos magistrados da Justiça Federal, de todo o sistema judiciário federal. Fica com o Supremo Tribunal Federal. Organização do Estatuto da Magistratura, Supremo Tribunal Federal. E para o ser juiz, como é que faz? A Constituição já fala. Ingresso na carreira com cargo inicial será de juiz substituto mediante concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Destaque aí, meu amigão, destaque isso aqui, ó, mínimo de 3 anos de atividade jurídica, tá? Eu não posso terminar a faculdade de Direito, já prestar um concurso para magistrado e ser aprovado, não vai rolar. Eu tenho que ter, após a conclusão da faculdade de Direito, pelo menos 3 anos de atividade jurídica. E essa atividade jurídica, que o conceito não está na Constituição, quem define o que é o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ já estabeleceu resoluções dizendo o que é considerado atividade jurídica para fins de concurso para magistratura. O Conselho Nacional do Ministério Público fez a mesma coisa a respeito da atividade jurídica, dizendo o que é atividade jurídica para fins de concurso no MP. Promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendido as seguintes normas. Então, olha só. Você entra na carreira inicial de magistrado como juiz substituto, mas aí com o decorrer do tempo você vai progredindo na carreira. Isso é o que a gente chama de promoção de entrância para entrância. Você entra como juiz substituto, depois você passa a ser juiz titular, aí você passa de uma vara, de uma comarcazinha muito pequenininha, passa por uma de médio porte, depois por uma de grande porte, até chegar na capital do seu estado. É mais ou menos essa a estrutura da maioria dos estados no Brasil. E também funciona dessa maneira na Justiça Federal. Você começa sempre pelas comarcas menores. Por quê? Por conta da complexidade, diminuição de trabalho, o volume de trabalho é menor e você está iniciando a carreira. Então, é importante que você pegue algo mais leve, digamos assim, tá bom? E o interessante é que a promoção, ela se dá por antiguidade e por merecimento, tá? Merecimento não é porque você vai ser amigo, chegado do presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Não, não é isso. Merecimento é o atingimento de metas. A gente vai ver isso agorinha, olha lá. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Vamos lá destacar isso aqui também. O magistrado, quando ele quer ser promovido, ele tem que participar de uma espécie de um concurso interno, né? Digamos assim. E outros magistrados vão disputar a mesma vaga que está disponível. Só que aí eu tenho que alternar magistrados por merecimento e magistrados por antiguidade. Em relação as listas de merecimento, será obrigatoriamente quem figure 3 vezes consecutiva ou 5 alternadas na lista de merecimento. Mas não é só aparecer na lista, ele tem que ficar num certo lugar da lista, que é a primeira, 5ª parte da lista, né? Olha só, a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira, 5ª parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Então, olha só, pressupõe 2 anos de exercício na mesma entrância, ele tem que estar na mesma entrância há pelo menos 2 anos. E integrar a primeira, 5ª parte da lista de antiguidade. O que é a tal da entrância, né? Você, de repente, está se perguntando, pô, cabeça, mas o que é entrância? Entrância é o seguinte, as comarcas, a justiça no Brasil, ela é dividida em entrâncias. Você tem, por exemplo, uma justiça de 3ª entrância, de 2ª entrância, de 1ª entrância, entrância especial. 3ª entrância é onde um juizão vai entrar, lá na cidadezinha onde tem 20 mil habitantes, é cidade pequenininha, 30 mil habitantes. Aí você muda de entrância, você passa para a 2ª entrância. A 2ª entrância, ainda no 1º grau, você está
numa cidadezinha que de repente tem 60 mil, 80 mil habitantes, é uma cidadezinha um pouquinho maior. Aí você passa por uma primeira entrância, você tem uma cidade aí com, sei lá, 400 mil habitantes. Entrância especial, geralmente é a capital do estado e as grandes cidades do estado, né? Ou seja, o magistrado progrediu de entrância para entrância, ele saiu de uma comarca menor para uma comarca maior, né? E isso pode acontecer por antiguidade ou por merecimento. Quando for por merecimento, em cada entrância o magistrado tem que ficar pelo menos 2 anos. Além disso, ele tem que figurar na primeira quinta parte da lista dos magistrados mais antigos. A antiguidade aqui não é medida pela idade do magistrado. Tá? A antiguidade é pelo tempo que ele está naquela entrância, tá bom? Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos em frente. A aferição do merecimento conforme o desempenho pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Tá vendo? Não é só ser amigão do presidente do tribunal, você tem que atingir metas, você vai ser avaliado objetivamente. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 dos seus membros, conforme procedimento próprio assegurado a ampla defesa, respeitando-se a votação até fixar-se a indicação. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque o magistrado ele tem o direito de ser promovido. Mas aí o que rola? A gente tem a seguinte situação, uma possibilidade de recusar a promoção por antiguidade, então vamos negritar aqui por antiguidade, é possível recusar a promoção por antiguidade de um magistrado em voto fundamentado de 2/3 dos membros da magistratura, tá? Desculpe, 2/3 dos membros do tribunal, não é da magistratura, é do tribunal. Então olha só, meu amigão, a promoção por antiguidade, ou seja, aquele juiz que está mais tempo naquela entrância, ele tem o direito de ser promovido para uma entrância melhor, para uma entrância maior, né? Mas o que rola? Se por alguma razão não puder, ou o tribunal não quiser que ele seja promovido, tem que ser recusado. Mas essa recusa tem que ser feita por voto fundamentado e assinado por 2/3 dos membros do tribunal. Tá? Então não é bem assim, você não vai subir porque eu não quero. Não, o tribunal quase que na sua totalidade tem que dizer que ele não vai subir. Tá? Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los em cartório, sem o devido despacho ou decisão. Acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente, apurados na última ou na única entrância. Quando a Constituição fala o seguinte, que o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade, ela está falando o seguinte, juizão, você entrou como juiz substituto em primeiro grau, lá na terceira entrância na cidadezinha. Aí você foi promovido de terceira entrância para segunda entrância, ainda no primeiro grau, depois de segunda entrância para primeira entrância, ainda no primeiro grau de jurisdição, e aí de primeira entrância para entrância especial, ainda no primeiro grau de jurisdição, você já está na capital. Mas você quer chegar ao tribunal, ou seja, no segundo grau de jurisdição. Você está aqui embaixo e você quer vir aqui para cima. O segundo grau de jurisdição, onde ficam os desembargadores no tribunal, pode ser o Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal qualquer, só acontece por promoção também. Promoção, exatamente. E aí a promoção vai ser por antiguidade ou por merecimento. Então o acesso aos tribunais de segundo grau, aqui ó, segundo grau, também será por antiguidade e merecimento. Por antiguidade e merecimento. Belezinha? Sussa, tranquilos? A previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecimento por Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento de magistrado também é um requisito, tá? Eu quero te chamar a atenção para o seguinte, cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção é etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, tá? Deixa eu só marcar o que eu quero aqui, ó, isso aqui, só isso aqui, etapa
etapa obrigatória do processo de vitaliciamento. Lembra quando a gente acabou de analisar ali que o magistrado, para ele ingressar na magistratura, ele precisa se submeter a um concurso de provas e títulos? Maravilha, né? Tranquilo, isso é um concurso super difícil, com diversas fases, enfim, é bem complicadinho, mas para quem está disposto, quem quer essa atividade, vale muito a pena, porque paga bem pra caramba. Agora, o que acontece? Existe uma etapa desse concurso que é chamada a etapa de vitaliciamento, quando você faz o curso de vitaliciamento. É como na polícia, né? Você tem o curso de formação de policiais, aqui tem o curso de formação de magistrados. Você tem que passar por esse curso, se não passar, você não foi aprovado, você não vai tomar posse como magistrado. E aí eu quero te chamar a atenção o seguinte, que é uma etapa obrigatória de vitaliciamento, não é uma etapa obrigatória para passar de fase no concurso. Isso é para ser vitaliciado. Ou é uma etapa obrigatória para tomar posse. Não, não é para tomar posse, é para vitaliciamento. O que é vitaliciamento, cabeça? Vamos fazer um raciocínio paralelo rapidinho. Olha só, o servidor público, quando passa em concurso público, após 3 anos de efetivo exercício, ele adquire, se ele for aprovado no estágio probatório, ele adquire o quê? A estabilidade. Show, né? A estabilidade. Maravilha. Nessas circunstâncias em que ele adquire a estabilidade, eu aplico isso para servidores públicos. E para o magistrado, que é um agente político, tecnicamente o magistrado é agente político, ele não vai adquirir estabilidade, ele vai adquirir o vitaliciamento após 2 anos de efetivo exercício, ele é vitalício na carreira. Beleza? Sussa, tranquilos? Mas para adquirir esse vitaliciamento, ele tem que passar por esse curso de formação. Então o curso de formação não é para nomeação, não é para posse, não é para aprovação em fases, tá bom? O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio fixado para os ministros do STF. E o subsídio dos demais magistrados serão fixados em lei, escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% e nem inferior a 5%, nem exceder a 95% dos subsídios dos ministros dos tribunais superiores. O que eu quero que você destaque aí? Subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Então olha lá, o subsídio dos ministros dos tribunais superiores. Quem são os tribunais superiores? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar, tá? A remuneração dos ministros não poderá ultrapassar 95% do subsídio mensal do STF. Quem mais na Constituição não pode ganhar mais que 95% do que ganham os ministros do STF? A gente viu na primeira aula do Organização de Poderes Express. Quem? Ministros do Tribunal de Contas da União. Os ministros do Tribunal de Contas da União, eles terão os mesmos benefícios e garantias dos ministros dos tribunais superiores. Então, um dos direitos que eles têm é de receber 95% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto desse artigo eu quero que vocês destaquem. A remuneração entre os magistrados que não são ministros, ela vai oscilar, vai ter uma diferença de uma entrância para outra, que não será superior a 10% nem inferior a 5%. E em nenhuma hipótese poderá exceder o que ganham os ministros dos tribunais superiores, tá? Marca isso aí para mim, por favor, destaque isso, porque isso costuma cair muito em prova. O examinador adora esses percentuais aqui para cobrar na prova de direito constitucional. Não é uma informação complexa, é só para você gravar, destacar. Belezinha, meu amigão? Bora então, vamos lá, bonitona. A aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes observarão os dispostos no artigo 40. O artigo 40 fala justamente da remuneração, ou melhor, da aposentadoria dos servidores públicos. As regras são as mesmas.
O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. O que é esse salvo autorização do tribunal? Ele pode morar em comarca diferente desde que o tribunal autorize, né? Vou te dar um exemplo, a cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia. São cidades coladas, uma na outra, é uma avenida que divide as duas cidades. O magistrado pode ser juiz lá em Aparecida de Goiânia e residir em Goiânia. Não tem problema nenhum, desde que o tribunal autorize, porque eu tenho cidades diferentes, né? Belezinha? Sussa, tranquilos? O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Olha só. Esse é um dispositivo que você vai marcar só isso aqui, ó. Só isso aqui. Só todo ele, tá? Só todo ele. Por que você vai marcar todo ele? Porque ele cai muito em prova quando a gente fala em organização dos poderes, especificamente na organização do Poder Judiciário. O que rola aqui? Magistrados são inamovíveis. O que quer dizer inamovíveis? Eles não podem ser removidos. Eu não posso simplesmente remover o magistrado da comarca que ele está, da cidade que ele está, porque eu quero. Não funciona dessa maneira, né? Os servidores públicos não têm essa garantia, não tem, eles não são inamovíveis. Quem são inamovíveis são os magistrados, tá? Isso é um ponto muito delicado dentro da estrutura do serviço público brasileiro, porque os magistrados não podem ser removidos, os servidores podem. Agora, para remover o magistrado, contra a vontade dele, existe uma possibilidade prevista na Constituição. Até por isso que eu já diminui a velocidade da aula. Qual é essa possibilidade? A remoção, a disponibilidade e a aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou voto da maioria absoluta do Conselho Nacional de Justiça, tá? Tanto o CNJ como o tribunal podem efetuar uma remoção compulsória do magistrado, podem realizar uma disponibilidade compulsória do magistrado ou uma aposentadoria compulsória do magistrado, tá? Isso sempre fundado aqui, ó, no interesse público, no interesse público. Vou dar até uma outra cor para esse aqui, né? Pera aí, cabeça acabou fazendo besteira, né? Olha aqui, vou colocar aqui, ó. Ó, agora ficou bacana, né? Por interesse público. Isso aqui tem que estar muito claro, meu amigão. Eles são inamovíveis, mas por interesse público, com voto da maioria absoluta do tribunal, voto da maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, ele poderá ser removido. Ele poderá ser removido. Por favor, meu amigão, bonitona, muito carinho com esse dispositivo, tá bom? Bora lá então. A remoção a pedido ou permuta de magistrado de comarca de igual entrância atenderá no que couber ao disposto nas alíneas B e C do inciso 2, que é aquelas alíneas que falam da questão do merecimento, da promoção por merecimento e antiguidade, que eu tenho que ter 2 anos na mesma carreira, na mesma entrância e figurar na primeira quinta parte da lista. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, tá? Esse é um dispositivo extremamente importante, que ele fala da necessidade de fundamentar. Lembra dos atos administrativos que você tem que dar o motivo do ato, o motivo jurídico e o motivo de fato? Pois bem, aqui nas decisões judiciais é exatamente a mesma coisa, só que com uma importância muito maior, porque é a Constituição que está falando que tem que ter fundamentação toda a decisão judicial. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Beleza.
Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com no mínimo 11 e no máximo 25 para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição. Vamos em frente. Atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau. Olha só, férias coletivas são vedadas para primeiro e segundo grau, tá? Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Por uma razão muitíssimo simples. Porque nos tribunais superiores é permitido, não existe proibição. Funcionando nos dias que não houver expediente forense, juízes de plantão permanente. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e respectiva população. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Então, meu amigão, você que está estudando para tribunais, aí você poderá receber uma delegação para a prática de atos administrativos e atos de expediente processual sem cunho decisório, tá? A distribuição de processo será imediata em todos os graus de jurisdição. Ok, maravilha. Agora nós vamos falar de uma regra super importante, que é a regra do 5º constitucional. O que é a regra do 5º constitucional? É o seguinte: nos tribunais é perfeitamente possível se estabelecer que 1/5 das vagas dos desembargadores será destinada aos membros do Ministério Público ou aos advogados. Exatamente. 1/5 das vagas será destinada aos membros do Ministério Público ou aos advogados. Eu não preciso fazer concurso público para assumir uma vaga dessas se eu for advogado. E se eu for membro do MP, eu não preciso pedir exoneração do MP para assumir a vaga como desembargador. Basta que eu preencha os requisitos, dispute uma certa eleição, que a gente vai ver agora, e aí eu posso ser nomeado desembargador pelo 5º constitucional, tá bom? Essa é uma regra bem importante, aparece também bastante em prova. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Olha só, membros do MP com mais de 10 anos de carreira, ou por advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, olha só, digamos que a gente tenha membros do Ministério Público que queiram participar de um tribunal como desembargadores, ou advogados que querem assumir o tribunal como desembargador. Ótimo, é perfeitamente possível, desde que eles participem da vaga pelo 5º constitucional, sem fazer concurso nesse caso, né? O advogado, porque o membro do MP já fez quando ele integrou a carreira do Ministério Público. Mas esses dois membros aí, tanto da advocacia como do MP, só poderão participar dessa lista, concorrer a essa vaga do 5º, se ambos tiverem 10 anos no mínimo de exercício. Cuidado com isso. 10 anos é tanto para advogado como para membro do Ministério Público. Recebidas as indicações, o tribunal formará uma lista tríplice. Por que isso? Porque o órgão da classe, ou seja, o Ministério Público encaminhará 6 nomes, por isso lista sextupla. A OAB encaminhará 6 nomes, por isso lista sextupla. Chegando lá no tribunal, o tribunal vai formar uma lista tríplice. Dos 6 nomes, ele vai tirar 3 e vai deixar 3. E esses 3 nomes serão encaminhados ao chefe do executivo para que em 20 dias escolha um nome, tá? Esse 5º constitucional funciona dessa forma. Os advogados mandam 6 nomes, o tribunal escolhe 3, desses 3 manda para o chefe do executivo nomear 1. E assim se resolve e preenche a vaga do 5º.
Os juízes gozam das seguintes garantias. Esse aqui também aparece muito em prova. Garantia dos magistrados, artigo 95 da Constituição. Olha lá, vitaliciedade. Vitaliciedade é uma das garantias mais importantes da magistratura, talvez uma que justifique a dificuldade do concurso da magistratura. Enquanto o servidor público tem estabilidade, magistrados têm vitaliciedade, que no primeiro grau só é adquirida após 2 anos de exercício. Após 2 anos de exercício. Por que a Constituição fala no primeiro grau? Porque para chegar no segundo grau de jurisdição existem 2 formas. Ou você entrou no concurso como juiz substituto, passou pela terceira entrância, segunda entrância, primeira entrância, entrância especial e aí foi promovido para o segundo grau. Pô, você está mais do que vitalício, você levou uns 15, 20 anos para chegar nesse ponto da sua carreira de juiz, tá? Agora, se eu fui nomeado pelo 5º Constitucional e eu sou um advogado, eu não fiz concurso público, eu não tenho estabilidade, nem tenho vitaliciedade. Apesar de ter mais de 10 anos de atividade jurídica, eu sou advogado, iniciativa privada. E quando eu tomar posse como desembargador pelo 5º Constitucional, no dia da posse eu já passo a ter estabilidade, ou melhor, eu já passo a ter a vitaliciedade. Por isso que a Constituição fala que a vitaliciedade no primeiro grau será alcançada após 2 anos de efetivo exercício. Porque no segundo grau, se eu vier do 5º Constitucional, e sendo advogado, eu passo a ter vitaliciedade no momento em que eu sou empossado no cargo de desembargador. Belezinha? E o membro do MP? O membro do MP, que assumiu o 5º Constitucional, ele tem vitaliciedade pela função de Ministério Público dele. Vamos lá. A vitaliciedade que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial. Olha só que interessante. Depois de adquirida estabilidade, a perda do cargo de magistrado é só por sentença judicial. Qual que é a diferença para a estabilidade do servidor público? O servidor público estável perde o seu cargo por sentença judicial ou por processo administrativo. Legal, né? Por processo administrativo. Aqui é possível só a perda do cargo por sentença judicial. Cabeça, mas a gente viu agora que o CNJ pode determinar a perda do cargo. De onde é que a gente viu isso, meu amigão? A gente não viu que o CNJ pode determinar a perda do cargo. O CNJ pode fazer o seguinte, pode fazer a remoção compulsória, a aposentadoria compulsória e a disponibilidade compulsória. A perda do cargo é por sentença judicial, tá bom? Inamovibilidade salvo motivo de interesse público. Lembra que eu falei para vocês que o juiz é inamovível, ele não pode ser removido da sua comarca por interesse do tribunal ou por interesse de alguém que não gosta do magistrado? Eles são inamovíveis. Servidores públicos não possuem inamovibilidade. Beleza? Sussa, tranquilos? Agora, eu quero remover o juiz do lugar onde ele está. Então tem que ser por interesse público, e eu preciso da manifestação do tribunal para aquela remoção de ofício ou do CNJ. Lembra do dispositivo, tá? Irredutibilidade de subsídio. Essa é uma garantia típica dos servidores públicos e da iniciativa privada. Não pode reduzir a remuneração do magistrado, tá bom? Com as exceções do artigo 153, parágrafo 153. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte,
um curso aí que aprova, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro. E se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Eu espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.